Natália, nossa serva amada. Vamos fazer uma oração por ela. Senhor, nós oramos pela tua serva, Senhor, que durante essa semana ouviu a tua voz, Senhor, preparou com afinco, Senhor, essa palavra, Senhor, que nesse momento, Senhor, a Natália possa diminuir, Senhor, e o teu nome possa superabundar, que tu possa usar a tua serva, Senhor, como instrumento poderoso da palavra que tu já tem reservado para nós durante toda essa semana, Senhor, que o nosso coração agora possa se aquietar e nós possamos, Senhor, estar em conexão direta contigo através da tua serva, Senhor. Abençoa ela, abençoa a família dela, a casa dela, Senhor, todos os planos que tu já tens reservado para a vida dela, Pai. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Tudo bem? Vocês estão felizes? Que bom. Bom, é sempre um prazer, né, estar aqui. Um prazer e um desafio também. E antes de eu entrar na minha palavra aqui, eu gostaria de avisar vocês que no fim desse mês, no dia 30, nós temos o acampamento de jovens e adolescentes. E nós vamos sair da igreja no dia 30, né, que é a quarta-feira, no feriado do dia 31. Então sairemos na quarta-feira daqui, às 21 horas. E retornaremos para cá, dia 3 de junho, às 17 horas. Tá certo? Se você é jovem, adolescente, você ainda não se inscreveu, nos procure no fim do culto. Nossas vagas são limitadas. Nós temos aí quase 70% das vagas preenchidas, então corra, tá bom? Um acampamento, ele é sempre uma oportunidade para o jovem e adolescente, ele estreitar laços, ele ter experiências com Deus. Então é muito legal. A gente sai de lá anestesiado, assim, a gente sai querendo ficar. Então, se você tiver oportunidade, se você é jovem ou adolescente, quiser ir, nos procure. Se você tem um jovem ou adolescente na sua casa e quer que ele vá, nos procure também. Tá bom? Bom, irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre a nossa nova vida em Cristo. Quem recebeu uma nova vida em Cristo? Levanta a mão. Que bom. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, a partir do capítulo 2, né, a partir do versículo 1. Efésios 2, 1. Paulo está aqui, nessa carta, enviando uma carta para os irmãos que estão em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito grande, muito rica, a capital da Ásia Menor. E Paulo ficou 3 anos neste lugar anunciando o Evangelho. Era um lugar de idolatria, de feitiçaria. E Paulo ficou 3 anos nessa cidade e o Evangelho foi anunciado. E ali ele plantou uma igreja muito forte, muito poderosa e muito influente. Então, provavelmente, todas essas coisas que nós leremos aqui, Paulo já disse pessoalmente para essas pessoas, mas ele achou importante relembrá-las. Relembrá-los da sua nova vida em Cristo. Porque a gente sabe que, embora a nossa vida em Cristo tenha acontecido e foi maravilhoso, o mundo, as preocupações, os afazeres da vida vão minando essa realidade em nós. E a gente vai se esquecendo das coisas lindas que Deus fez em nós, não é verdade? Então é muito importante que a gente relembre essas coisas e Paulo sabia disso. E não só as coisas boas, Paulo relembrou as coisas ruins também. E que nós também precisamos pensar, precisamos lembrar de onde Deus nos tirou, né? Precisamos ter na nossa cabeça quão miseráveis nós éramos, o quanto nós estávamos presos aos nossos pecados e como Deus foi gracioso em nos tirar dessa vida. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã, tá bom? Então, a partir do versículo 1, Paulo começa assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo já começa, né, dando uma voadora aí. Vocês estavam mortos. Nath, como assim? Né? Esse é o primeiro diagnóstico que Paulo dá ao homem antes de Cristo.
Porque nesse capítulo 2, de 1 a 10, Paulo faz uma coisa muito interessante. Ele começa a fazer um antes e um depois da nossa vida. Ou seja, um antes e depois da humanidade sem Jesus, da humanidade sem Deus. Eu não sei se você já reparou, mas todo programa de televisão que a gente tem hoje em dia tem um quadro de antes e depois, já reparou? Né? Se você assistiu o Luciano Huck, quem assiste o Luciano Huck? Ninguém levanta a mão, né? O pastor não está aqui, gente, pode levantar a mão, brincadeira. Mas na maioria dos nossos programas de televisão existem quadros assim. Então vai lá e reforma a casa. E aí era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, e daí a pouco uma transformação. E a gente fica ali preso porque a gente quer ver aquela fotinho do antes e do depois. E a gente diz, uau, que transformação, né? E não é só o Luciano Huck, tem em todos os programas, na Record também tem. Programas de carro transformado, pessoas sendo transformadas. Às vezes o homem, a mulher vai ser transformada, quando o homem olha a mulher dele, fala, não é minha mulher não, essa aí. Totalmente transformada. Nós gostamos destes quadros, esses quadros dão ibope. Por quê? Porque nós gostamos de saber que as coisas mudam, que as coisas são transformadas. E Paulo não está falando de coisas nesse capítulo, Paulo está falando sobre nós, de que pessoas são transformadas, de que vidas são transformadas. Então é muito rico essa parte, esse trecho que nós vamos ler. Então quando ele diz, vocês estavam mortos, é o primeiro diagnóstico do homem sem Deus, sem Jesus. E aí você me pergunta, Nath, como assim o homem está morto? Está todo mundo vivo por aí. Está todo mundo andando, está todo mundo se relacionando, está todo mundo tendo filho, está todo mundo tendo sucesso. Como assim? Nós estávamos mortos. Eu também, antes de Cristo, eu estava viva. Mas o que a gente precisa entender quando Paulo diz que nós estávamos mortos, a gente precisa voltar lá em Adão. Quando a primeira pessoa disse isso, nós precisamos entender. Quando Deus disse para Adão e Eva, olha, esse paraíso aqui é para vocês. Tudo aqui é de vocês. A vida, vocês vão trabalhar, vocês vão dominar sobre a terra. Mas uma coisa nesse paraíso vocês não podem fazer, que é comer do fruto, que ele disse. E o que esse casal faz? Esse casal está ali naquele paraíso, vivendo aquela vida maravilhosa, mas eles resolvem desobedecer a ordem de Deus. E Deus diz para eles, olha, se vocês comerem, vocês vão morrer. Eu não sei se eles não acreditaram, mas eles comeram. Eles desobedeceram a ordem de Deus. Eles viraram as costas para o Criador. Eles deixaram, imagine que eles deixaram tudo aquilo de maravilhoso que existia naquele paraíso de lado para desobedecer uma ordem do Criador. Um Criador que olhou para a criação, um Criador que olhou para eles e disse, isso é muito bom. Eles viraram as costas para ele, desobedeceram a sua vontade e pecaram. E a Bíblia diz que eles saíram do jardim andando, né? Tiveram mais filhos, e nós estamos aqui porque eles não morreram. Mas então o que é que morre? Quando Deus cria Adão, ele fala assim, ele cria Adão do pó da terra. Então quando Adão é criado materialmente, fisicamente, os órgãos, tudo é da terra, então a matéria está pronta. E ele diz, eu colocarei em você fôlego de vida. Outras versões diz espírito de vida. E o que é isso? É a parte espiritual. Então eu e você funcionamos, é tipo dual chip, sabe? 2 chips, um material e um espiritual. E o que morre após o pecado é a parte espiritual, a parte que a gente tinha, que a gente poderia se conectar com Deus, porque Deus é espírito. Então pense que Adão e Eva antes da queda, era o céu e a terra funcionando juntos. Aquele ser humano, aqueles 2 seres humanos estavam ali trabalhando fisicamente, mas Deus estava com eles. Céu e terra funcionando juntos. Mas ele peca, então o que acontece? Eles são expulsos do paraíso, porque céu e terra não podem mais funcionar juntos. Porque o espírito morreu, e a Bíblia diz lá em Romanos que o salário do pecado o resultado do pecado é a morte. Então é aí que nós morremos.
Morremos para Deus, morremos para reações a Deus, nós morremos para amar a Deus, nós morremos para ver o que Deus faz, para glorificar a Deus, morremos. Já assistiu o Walking Dead? Zumbis? Estamos aqui mentalmente ativos, mas espiritualmente mortos. Essa é a humanidade sem Deus. Isso é muito difícil para a gente entender. Por quê? Porque hoje 90% da nossa vida é gasta com as coisas materiais. Você trabalha para quê? Para ter dinheiro. Porque o dinheiro te traz conforto, te traz comida, te traz tudo. Então hoje você vai para a academia, por quê? Porque você quer emagrecer, porque você quer ter saúde, porque você quer um corpo bonito. E tudo que nós fazemos, a maioria das coisas que nós fazemos hoje, 90%, e olhe lá, são para a nossa vida material. Nós somos completamente materiais e materialistas. Então essa realidade é muito difícil da gente entender. Mas eu quero te dizer nessa manhã que antes de Cristo nós estávamos mortos. Mortos. E um ser humano sem Deus, um ser humano sem Cristo, ele é morto. Ele não consegue reagir a Deus, ele não consegue amar a Deus, ele não consegue ter o padrão de Deus. Não adianta você chegar para uma pessoa que não teme a Deus e querer que ela seja moralmente correta, ela não vai ser. Não adianta você dizer para ela que ela precisa, você apresentar um padrão bíblico para ela, porque ela não vai ser. Por quê? Porque ela está morta. Ela não entende essa realidade, ela não funciona nessa sintonia. Compreendeu? E aí mais para frente ele vai dizer assim: mortos em suas transgressões e pecados. E aí eu queria que você prestasse atenção aqui nessas duas palavrinhas. Transgressão, ele podia falar pecado, né? Mas por que é transgressão e pecado? Transgressões e pecado. Aí tem outras palavras também, iniquidade. Porque são palavras diferentes. Por exemplo, pode passar, Isa. Tá pequeno, né, gente? Nem eu enxergo isso aqui daqui. Mas tudo bem, eu vou falar. Transgressão é a palavra grega paraptoma. Paraptoma. Que quer dizer queda. Que significa dar um passo em falso. Ultrapassar uma fronteira. Desviar do caminho. A transgressão é como uma ferida exposta. Sabe, tem gente que você passa e fala assim, esse é um transgressor. Por quê? Porque o que ele faz é nítido. Ele está transgredindo a lei, ele está pecando, o seu pecado é exposto. E aí ele diz assim, saiu ali, pecado é a palavra armatia no grego, que quer dizer errar o alvo, estar aquém de um padrão, não ser ou não chegar a ser aquilo que nascemos para ser. É diferente. Por quê? Porque o pecado é uma coisa mais interna, é uma inclinação, é como se fosse um hematoma, diferente da transgressão. E por que Paulo, acredito eu, faz essas duas palavrinhas? Porque a gente tem o costume de falar assim, Nath, eu já conversei com pessoas que me disseram isso, eu não tenho pecado, eu sou bom, né? Eu sou honesto, eu trabalho, eu tenho minha família. Eu sou direitinho, eu não tenho pecado. Só que é aí que a gente se engana. Porque o pecado não é essa coisa que mostra. O pecado é essa inclinação que a gente tem para o mal. E que um homem sem Cristo é dominado por ele. Eu te pergunto aqui, se a gente tivesse uma tecnologia que eu pudesse plugar um fiozinho na sua mente e a gente passasse os seus pensamentos do mês todo aqui para todo mundo ver, você deixaria? Não deixaria. Por quê? Porque dentro de nós existe ainda uma inclinação. Hoje estamos em Cristo e nós lutamos com isso. Mas alguém sem Cristo, esta é a sua realidade. Então, para você entender um pouquinho melhor, você lembra da parábola do filho pródigo, que tem 2 irmãos? O filho mais novo é aquele filho rebelde. Ele é o transgressor da parábola. Você olha para ele e fala, esse aí é um pecador mesmo, ele xingou o pai, ele quer o dinheiro do pai, ele foi embora, gastou tudo em mulher e voltou todo acabado. Mas aí tem um filho mais velho, que é todo obediente, que é todo bonitinho,
e que ele trabalha para o pai, mas ele trabalha para o pai com seu coração pesado, porque ele acha que o seu pai não é justo com ele, e o que ele faz é porque ele quer as coisas do seu pai. Quem olha para ele fala, nossa, que filho maravilhoso, mas o seu coração está inclinado para as coisas. Diferente do outro, que é pecador mesmo, está exposto. Isso é transgressão e pecado. Então, quando Paulo diz que a situação do homem sem Deus é morto em suas transgressões e pecado, é que nem o transgressor e nem o que peca e ninguém vê está livre dessa condição. Não adianta falar, Nath, eu sou moralmente correto. Não é, ninguém é. Ninguém é. O nosso coração antes de Deus, sem Jesus, é podre, é um túmulo. E nós precisamos entender essa realidade sobre nós, sobre o homem sem Deus. Na próxima aí, ainda no 2, ele diz, nos quais costumavam viver, em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. A palavra aqui para costumavam é peripatel, que significa andar ao redor. O que Paulo está dizendo era, transgressões e pecado eram o estilo de vida daqueles que não amavam a Deus. Era a maneira como se vivia, em transgressão e pecado. Aí no 3, ele continua. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. E aqui Paulo, ele passa por um outro estágio. Primeiro ele faz um diagnóstico de que nós sem Deus estamos mortos. E agora no 3 ele passa para o diagnóstico que nós somos escravos. Além de mortos, escravos. E ele vai dizer do que nós somos escravos. Olha que interessante isso. No 2, desculpa, né? Eu falei errado. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Paulo está dizendo que nós éramos escravos e seguíamos a presente ordem desse mundo. Aqui no mundo, você precisa pensar no nosso sistema. Não é mundo criação, não é mundo terra, mar. O mundo é esse sistema, essa mentalidade que existe. Sabe essa mentalidade que faz as coisas certas virarem erradas e as erradas virarem certas? Sabe essa mentalidade que vem tomando os nossos jovens e os nossos adolescentes, e quando você olha um deles falando uma coisa, você fala, não é possível que você está dizendo isso. Não é possível que você vê a vida assim. Por quê? Porque eles são escravos de uma mentalidade. Uma mentalidade avessa a Deus. Uma mentalidade contrária a Deus. Existe uma ordem presente neste mundo. Um padrão de vida estabelecido. Você pode perceber, hoje, se os nossos avós vivessem hoje, a minha avó, por exemplo, teria mais de 100 anos hoje, se ela visse as coisas hoje, ela ficaria aterrorizada. Tamanha é a degradação da sociedade, dos padrões, dos valores. Isso é a presente ordem deste mundo. E quem não está em Cristo é escravo disso. É escravo da sociedade, é escravo dos padrões, é escravo do que eles dizem. Vivem uma vida para agradar e para se enquadrar neste padrão. Isso são as pessoas que ainda não foram alcançadas por Cristo. São escravas desse sistema. Escravas desse sistema. Por exemplo, pense aí nas características da nossa sociedade moderna. O quanto nós somos individualistas como sociedade. Somos completamente individualistas. Gastamos o nosso dinheiro com nós mesmos. Nós jamais, em hipótese alguma, pensamos em separar um valor do nosso dinheiro para ajudar alguém, para investir em algum lugar que estejam precisando de ajuda. Não, a gente gasta todo o nosso dinheiro com a gente. A gente não gosta de colocar a mão no bolso para ajudar alguém. A gente não gosta de sair da nossa rotina. A gente não gosta dessas coisas. Porque a presente ordem deste mundo está atuando. Então, nós somos individualistas. As relações hoje são líquidas. São mentirosas, são falsas.
E só existe competitividade, interesse. A minoria se relaciona por querer conhecer o outro, por querer ajudar o outro, por querer ter um laço. Não, isso não existe aí fora. Somos hiperconsumistas. Até falávamos ontem lá com os amigos dos jovens. Hiperconsumistas. Nós gastamos, esse padrão, ele gasta tudo que tem. E nós achamos que quanto mais a gente compra, mais a gente se torna uma pessoa mais atraente para a sociedade. E aí as coisas que a gente tem são descartáveis. Então você compra uma coisa, um celular que vale quase 5 mil reais, e aí sai um outro melhor, você joga aquele fora. E aí você compra um carro, e seu vizinho compra um outro, você fala, nossa, o carro dele é melhor que o meu. Você já começa a se programar para comprar um carro melhor. E por aí vai, em todas as esferas, em todas as capacidades que você tem para fazer isso. Somos consumistas. Estou mentindo ou não? Cada vez mais nós temos coisas. Nós somos uma sociedade preocupada com o espetáculo. A gente quer se promover através das redes sociais. A gente quer dizer que a gente está feliz, que a gente viaja pra caramba, que a gente é feliz todo o tempo. Não é assim? E aí a gente às vezes olha as pessoas e fala, gente, que vida linda é essa que eu não tenho? Que felicidade é essa que essa pessoa vive que eu não possuo? Que beleza é essa que essa pessoa tem que eu nunca vou ter? E se a gente não tomar cuidado, a gente vai entrando nesse padrão. E a Bíblia diz, não tomem a forma deste mundo. Não andem nesse sistema, não pensem assim. Então, uma pessoa sem Deus, uma pessoa antes de Cristo, é alguém escravo desse sistema. A segunda coisa que Paulo vai falar aqui sobre escravos é, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar. Parece um personagem de desenho, né? Príncipe do poder do ar. Mas é o diabo. E por que ele fala isso? Para ele dar esse nome? Porque, embora a gente não veja o diabo aqui e nas esferas da nossa sociedade, o diabo é um mentor desse padrão. Ele é o dono desse padrão. Ele é quem coloca este padrão para ser seguido. E como o Ciro disse ontem, ele usa as mídias, ele usa todos os meios possíveis para fazer uma mentira se tornar verdade para nós. Então ele é o mentor disso tudo. Ele é o príncipe do ar. Então também, sem Cristo, estávamos escravos do diabo. E aí, em terceiro lugar, ele vai dizer, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. É o próximo. 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Veja, Paulo diz aqui que nós, sem Cristo, somos escravos do mundo, que é do sistema, somos escravos do diabo, e agora ele vai dizer que nós somos escravos da nossa própria carne. Como assim, Nath? Como nós somos escravos da nossa própria carne? Existe um conselho que está na boca do povo, siga o seu coração. Gente, é o conselho mais tolo que alguém poderia dar. Porque o nosso coração não é confiável. O nosso coração é corrupto. A Bíblia diz que o nosso coração é a coisa mais enganosa que existe. Então, você não é o que você pensa. Você não é o que você quer. E o que é que esse padrão que hoje nós vivemos, ele diz? Você só é feliz você só é feliz quando o que você quer, você pode ter. Não é? Então, quando é que eu sou feliz? Quando eu quero viajar para Miami a hora que eu quiser. Nossa, cara, você é feliz, hein? Eu sou feliz quando eu puder ter o tipo de casa que eu quiser ter. Nossa, você é feliz. Eu posso sair do meu trabalho hoje e ir embora porque eu tenho dinheiro de sobra. Nossa, isso é felicidade. Não é? Então é um sistema que diz pra gente, você é o que você quer. Você é o que você pensa.
é uma sociedade que não quer se privar de nada. De nada, não posso dizer não para nada. Nada que eu quero, não faça isso, não diga não para você, seja feliz. E aí, em nome disso, sabe o que acontece? Muitos casamentos são desfeitos. Porque um cara desse, ele está lá no ambiente de trabalho e aí ele se apaixona por uma mulher. E sabe o que ele faz? Ele fala, eu preciso ser feliz. Eu quero ser feliz. E a mulher dele está lá em casa. Os filhos dele estão lá em casa. Só que essa coisa de faça o que você quer, essa escravidão dos nossos desejos, fazem com que a gente jogue para o alto os maiores tesouros da vida. Por quê? Porque o coração é enganoso. Não confie no seu coração. Em nome do que eu quero, casamentos são desfeitos, famílias são destruídas, filhos são abandonados, empregos são perdidos. Pessoas se matam por aí. Por que você acha que existe lei de trânsito? Porque se não existisse lei de trânsito, a gente ia fazer... Sabe quando você está na marginal? Que você está com vontade de pisar um pouquinho, você quer ir a 200, não tem ninguém na sua frente, aí você pisa. Você faz o que o seu coração quer. Aí você coloca a sua vida em risco. Você coloca a vida das pessoas em risco. Você se mata. Por quê? Porque o seu coração, ele é enganoso. É por isso que existe lei de trânsito, para dizer, opa, não. E é por isso que existem todas as leis. Existe polícia porque existe gente querendo matar os outros. Existe polícia porque existe gente querendo roubar os outros. Porque os desejos do nosso coração são podres. Eles são nocivos. Não caia nessa, siga o seu coração. O seu coração não é padrão para você viver. De jeito nenhum. Amém? Jeremias 17:9 diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Sem Cristo, essa doença é incurável. Sem Cristo, então, somos mortos. Estamos mortos em transgressões e pecados. Escravos do sistema, escravos do diabo e escravos de nós mesmos. Escravos. E aí ele continua. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. No versículo 3. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Paulo, já está ruim, você está piorando mesmo, né? Merecedores da ira de Deus. E por quê? Pense, irmãos. Deus é o ser mais importante dessa terra. Deus é o ser mais importante do universo. Deus é cheio de honra, é cheio de glória, é cheio de amor. E quando Ele cria Adão e Eva, Ele não cria Adão e Eva por nenhum outro motivo, a não ser porque Ele ama a criação. Porque Ele amou fazer aquilo. E aí Ele dá tudo para aquele casal. Ele dá tudo. Ele se dá. Porque eles têm relacionamento com Deus o tempo todo. Eles desfrutavam da presença do Eterno. E esse casal, de repente, ele diz, a partir de hoje eu não quero mais você. A partir de hoje, o que você fez por mim, eu não quero mais, eu viro as costas para você. O Samuel usa uma expressão do ventilador, que eu gosto muito. Ele diz, quando o homem peca, ele faz como um ventilador. Imagine que o homem é um ventilador. E ele só gira e ele só funciona para aquilo pelo qual ele foi chamado para ser, ele foi construído para ser, porque ele está plugado na tomada. E aí, de repente, imagine que um ventilador, ele pira, igual Adão e Eva piraram, e ele se tira da energia. Ele diz, eu vou viver agora sem energia. Ele sai todo belo e contente. Sabe aquela energia residual dele? Que uma hora vai acabar? Ele não sabe, mas vai acabar. E Adão e Eva fizeram exatamente isso. Eles falaram, Deus, eu não quero saber do que o Senhor fez, eu quero desobedecer a sua ordem e eu vou me desligar de você. E eu vou viver a minha vida. E Deus falou, ok, vá viver a sua vida. Só que esse casal morre. E Deus, diante disso, fica irado, irmãos. Deus se ira. E você diz, nossa, Nath, mas por que Deus se ira? Porque Ele projetou tudo com amor.
E aquele casal jogou isso fora. Falou, eu não quero. Fica para você. O que aconteceria se nós matássemos o Donald Trump? Seríamos presos, né? Acho que tomaríamos aí uma perpétua. Mas quando a gente fala sobre Deus, a gente acha que Deus não pode se irar, mas nós cometemos um crime contra Deus. Adão e Eva cometeram o crime contra o ser mais poderoso do universo, e esse Deus se ira. Porque ele está irado, ele foi trocado, ele foi traído. O seu amor foi jogado na lata do lixo. Deus sim se ira. Pode se irar sim. E nós somos merecedores dessa ira, porque nós transgredimos essa lei. Nós pecamos contra o ser do universo. Os nossos pecados, antes de ser contra o próximo, antes de ser contra qualquer pessoa, ele é contra Deus. Davi disse, eu pequei contra ti somente. Então, irmãos, talvez você diga, Nath, logo agora, domingo de manhã, você vem com uma dessa. Mas nós precisamos saber dessas coisas. Nós precisamos saber de quem nós somos sem Cristo. Precisamos saber da nossa miséria. Precisamos saber do que Cristo fez, como Cristo nos resgatou, de onde Ele nos tirou. Sabe por quê? Às vezes as pessoas falam, nossa, Nath, é muito pesada essa palavra. A gente precisa entender as más notícias, para que as boas notícias do Evangelho se tornem gloriosas para nós. Se eu falar para qualquer pessoa, Deus te ama, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque ela não sabe o que Deus amou. Deus amou um morto. Deus trouxe da vida alguém morto nos seus delitos e pecados. Alguém que transgrediu contra Ele. Eu já contei essa história aqui, mas vou repetir. Imagine que se eu balançasse um molho de chaves aqui para você. Um molho de chaves. E balançasse e você me dizer, Nath, e? Que chave é essa? O máximo que você poderia se lembrar é da chave da sua casa, do seu apartamento, do seu carro. Ah, eu tenho uma igual. Mas se eu balançar uma chave dentro de uma prisão, opa, aquele preso vai falar, chave? Estão vindo me libertar? Se eu balançar essa chave em alguém num cárcere, onde existe alguém escravo, preso há anos, o que essa chave representa para ele? Vida, liberdade. E é por isso que nós precisamos saber quem nós éramos. O quão mortos nós estávamos e escravos de nós mesmos. Porque quando a chave balançar, quando a gente descobrir o que Cristo fez, isso vai mudar a nossa vida. E é por isso que nós precisamos saber das más notícias sobre nós. Amém? Só que não para por aí. No versículo 4, existe uma palavra, que eu amo essa palavra. Essa palavra muda tudo. Essa palavra é a palavra todavia. Veja, Paulo está falando sobre o antes. E o antes é caótico. O antes é horrível. O antes é terrível. Mas todavia. Sabe o que isso significa? Eu errei, eu pequei. Eu estava longe de Deus, eu desobedeci, eu fui rebelde. Eu roubei, eu fui mau, eu fui injusto. Todavia. Apesar do meu casamento fracassado, apesar do divórcio, apesar das coisas que eu coloquei a perder, todavia, apesar de tudo isso, Deus, isso é lindo, irmãos. Deus, todavia, um todavia que muda a história. Deus entra na história neste capítulo, nesse versículo. Deus entra na história e Ele diz, Deus que é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Primeiro vamos entender o que é misericórdia. Imagina você, que você está com o seu carro, estacionado, e aí você estacionou num lugar que você não poderia estacionar. E aí alguém vai te multar por isso, ok?
E aí chega o guarda e fala, olha, estou te multando aqui, a multa custa R$500 essa multa. Estou te multando porque você não podia parar aqui. E aí você diz, poxa, seu guarda, me desculpa, eu estava esperando alguém, eu não vi, eu estou corrida, eu acabei de sair do hospital. Aí, né, a gente tem inúmeras desculpas. E aquele guarda, ele se compadece de você. E o que ele faz? Tá bom, não vão te aplicar a multa. Vai e não peques mais. Vai e não estaciones mais aqui. O que é isso? Esse guarda, ele não deu o que você merecia. Você merecia uma multa, não é? Porque você parou no lugar, existe a lei. Mas ele não faz isso. Ele te libera da multa, ele não te dá aquilo segundo que você merece. Isso é misericórdia. A Bíblia diz, Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Então Deus, ele é rico desse sentimento. Deus é rico em não nos tratar como nós merecemos. É um todavia que muda tudo. Ele é rico, ele é cheio. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que você passou, mas eu quero te dizer que hoje, quando você acordou, as misericórdias do Senhor estavam renovadas sobre você. E elas são eternas, porque Deus é rico nisso. Rico. Um todavia que muda tudo. E ele continua. Pelo grande amor com que nos amou aqui, Paulo começa já a falar do depois. Veja, um todavia, porque Deus é rico em misericórdia. Ele pega estes homens mortos nos seus delitos e pecados. Ele pega esses homens escravos, esses homens que pecaram contra ele e começa a mudar a história deles. Foi isso que aconteceu com você. Foi isso que aconteceu comigo. E ele diz assim, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Como é o amor? É grande. É muito grande. Você foi amado com um grande amor, isso precisa nortear a sua vida. Que Deus ama você, Ele é rico em misericórdia e Ele ama você. Isso forma a sua identidade de filho. Não importa o que as pessoas dizem sobre você, não importa quantas pessoas te rejeitem, não importa se a sua mãe ou seu pai te rejeitaram, Deus ama você com um grande amor. O Criador do universo. Isso precisa nortear a sua vida. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido? À medida que eu conheço o amor de Deus, eu respondo em amor. Lá em 1 João, não me lembro onde está, mas diz que se nós o amamos é porque Ele nos amou primeiro. Então, quanto mais eu entendo o amor de Deus, mais eu o amo. E nós precisamos nos aprofundar nisso, irmãos. Você precisa saber quão grande foi esse amor por você. Foi um evento, foi um acontecimento. Deus nos amou tanto que Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para tomar o nosso lugar. Para que essa ira que estava apontada contra nós por causa do nosso pecado fosse aplacada no seu Filho, porque Ele quer que eu e você nos relacionemos com Ele. Ele quer que a gente viva para Ele e por isso Ele fez isso por nós. É um grande amor. Sem Ele nós não estaríamos aqui. Se Deus não te amasse, e essa é a causa, engraçado, né? Algumas pessoas dizem, nossa, mas por que será que será que Deus viu em mim? Não, Deus não viu nada em você. O que Ele viu foi o pecado que você tinha. O que aconteceu foi que Ele te amou com um grande amor. E Ele começa a transformar a sua vida. Ele começa a transformar quem você é. E olha como Ele começa. 2, Ele dá vida no lugar da morte. Ele começa
Pelo começo, nós estávamos mortos. Então o que o amor de Deus, esse grande amor de Deus, essa rica misericórdia começa a fazer? Ela começa a nos dar vida. Vida, você foi trazido da morte para a vida. Deus te deu vida. Vida em Jesus. Hoje você é alguém que pode responder a Deus. Hoje você olha a Deus, você fala: Deus, o Senhor é maravilhoso. Hoje você entende Deus. Hoje você consegue compreender a sua vontade. Hoje os seus olhos foram abertos. Hoje você não é mais um walking dead. Hoje você é um ser completo. Você é integral, você é pleno. Você recebeu vida no lugar da morte. Vida. E o pior, quando nós ainda estávamos mortos. Quanto tempo você suporta com alguém, conviver com alguém que não gosta de você? Quanto tempo você suporta conviver com alguém que você sabe que te odeia? Pior, quanto tempo você consegue suportar e amar esse alguém? Vamos contar os minutos? Por quê? Porque nós não somos da categoria de Deus. Mas Deus nos ama. E Deus nos dá vida quando ainda nós estamos mortos. Não é porque a gente se levantou e falou: ai Deus, agora estou sentindo no coração que eu vou te servir agora. Não. É quando você estava morto nos seus delitos e pecados que Ele te amou. Que amor é esse? Que Deus é esse? Nós éramos um poço de maldade, irmãos. Nós éramos um poço de podridão. Nós éramos um túmulo. E Deus não se importou em se aproximar de nós. Ele foi lá dentro do túmulo. O que Jesus faz é descer, é fazer um caminho para nos buscar. Quando Ele envia o Filho dele neste mundo para morrer por nós, Ele abre um caminho para nós que nós não poderíamos passar. Ele nos dá vida com Cristo. E aí, não importa o seu passado. Não importa quem você fez, o que você fez. Não importa quem você era. Existe uma nova vida de Deus em você. E aí em seguida ele diz: Deus nos ressuscitou com Cristo. Como assim, Nath? Deus nos ressuscitou com Cristo? Exatamente. Quando Deus vem à terra através de Jesus Cristo, o que acontece? Jesus morre, ok? E Ele morre a nossa morte. Só que o que acontece com Jesus? Jesus não é detido pela morte. Então o que acontece? Quando Jesus morre, Ele mergulha na morte, Ele levanta lá do outro lado ressuscitado. Porque Ele não tem pecado, os pecados não podem detê-lo. E Ele faz isso justamente para que quando nós fôssemos crer nisso, quando a gente tivesse a consciência disso, Ele pegasse na nossa mão e falasse: agora vamos no caminho também. Eu vou te levar por esse caminho agora. Você estava morto, mas eu estou te dando vida. E você vai passar comigo. E quando você passar, você vai lá do outro lado levantar ressurreto. Por causa de mim. Você estava morto e hoje você foi ressuscitado com Cristo. Isso é glorioso, irmão. Isso é maravilhoso. E é algo que você precisa compreender, que nenhuma transformação está aquém de Cristo, está à parte de Jesus. Só isso pode acontecer em Jesus. E você vai perceber nessa carta, nesses versículos mesmo, que Paulo usa muito essa expressão em Cristo, com Cristo. Porque é nele que nós conseguimos. É por causa dele que nós conseguimos. E aí só em Efésios esse em Cristo aparece 30 vezes. Em Cristo nós somos ressuscitados, perdoados. Em Cristo nós recebemos vida. Em Cristo nós fomos ressuscitados. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, aquele que Deus amou o mundo de tal maneira e deu. É por causa dele que nós temos vida. Amém? Isso deixa seu coração animado? Porque isso é a melhor notícia que eu posso te dar na vida.
Esse Deus salvou a sua vida. Não só fomos ressuscitados, mas fomos incluídos no seu plano. Ele diz, assentar nos lugares celestiais. Quem nós éramos mesmos? Nós éramos escravos. Qual é o valor de um escravo? Nenhum. Hoje nós, em Cristo, estamos assentados nos lugares celestiais. Sabe o que aconteceu? A criação voltou. Sabe, a criação inicial, onde Deus cria o homem para se relacionar com Ele. O pecado matou aquilo, mas em Cristo Jesus isso é possível novamente. E eu e você saímos da condição de mortos e estamos aceitados em Cristo Jesus. Nas regiões celestiais. Hoje o que determina a nossa vida não é a matéria, não é o material. A sua espiritualidade precisa nortear a sua vida. O que Deus é, o que Deus pensa, o que Deus quer precisa mover você. Não é mais ao contrário. Não é o que você quer, não é o que você pensa. É o que Deus quer, é o que Deus pensa. Mudamos, trocamos o chip. Funcionamos de uma outra maneira em Cristo Jesus. Isso é incrível, irmãos. Isso é incrível. E aí ele continua. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Hoje, o que recebemos é bondade no lugar da ira. Bondade no lugar da ira. Você entende que Deus é bom? E o Laudo fala muito isso. É por quanto tempo que Deus é bom? Por todo o tempo. É bondade sem fim. É bondade que foi derramada sobre a nossa vida eternamente, sem fim. Você precisa entender que Deus nunca vai deixar de ser bom. Deus nunca vai mudar com você, ainda que você mude. Deus nunca vai mudar porque Ele é bom. Que Deus é esse? A ideia aqui, quando ele diz, para mostrar nas eras que hão de vir, ele está dizendo, olha, Deus foi bom com você uma vez, mas Ele será eternamente. As eras que hão de vir verão a bondade de Deus sobre nós. Porque Deus é bom em todo tempo. É uma bondade que permanece eternamente, não depende das nossas ações. Gente, é por isso que faz sentido amar a Deus. Porque Deus é digno de ser amado. Quem pode ser assim? Quem faria isso por nós? Paulo disse em Romanos 8:1, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há. Por quê? Porque Deus é bom. E o que Ele fez lá, o que Ele fez desde antes da criação do mundo, vai estar de pé eternamente. Deus não muda. Sabe, existe uma segurança, porque Deus não muda. Você já pensou se Deus mudasse? Você já pensou se Deus mudasse? A gente estava perdido. Só que a gente muda. Você já pensou se a gente não mudasse? A gente estava perdido. Então o fato de Deus não mudar é a nossa segurança, porque tudo o que Ele prometeu, o seu caráter amoroso, será eternamente sobre nós. Deus nunca vai deixar de ser bom. Nunca vai deixar de ser bom. E ele continua. A incomparável riqueza da sua graça. Meu Deus do céu. Você sabe o que é graça? Lembra do carro? Lembra do carro que você estacionou no lugar errado? A graça é a mesma situação. Você está lá estacionado, você vai levar uma multa. E aí chega o guarda. Ele diz, olha, você não podia estar estacionado aqui, sabia? E você diz, eu sabia. Mas, né, e você começa dizendo. E você diz, não, por favor, não me multa, eu não tenho dinheiro. Tá? Ele fala, a multa é de R$500. E você diz, não, por favor, não me multa. E ele fala, tá bom. Eu não vou te multar. Mas além de não te multar,
eu vou dar o valor da multa para você. Eu vou presentear você com R$500. Isso é graça. A graça é, além de você não receber o que você não merecia, você recebe vida. Deus te dá uma vida abundante. Deus não te trata segundo os seus pecados, mas Ele te dá uma nova vida. Ele te presenteia com algo que você não merece. Isso é graça. E Ele diz aqui que a graça é incomparável. Se a misericórdia, Ele era rico em misericórdia, de graça, a riqueza é incomparável. É graça, irmão. É graça. Você está sob a graça de Deus. A sua vida está sob a graça de Deus. Deus te ama. Deus não vai deixar de te amar. Isso é incrível. Isso é fantástico. Que Deus faria isso pelos seus servos? Que Deus. Todos os dias você acorda e você tem misericórdia disponível para você o tempo todo. Todos os dias você acorda e tem graça e mais graça derramada sobre a vida o tempo todo. Eu pergunto, você vive sob essa realidade? Essas coisas penetram os seus pensamentos na sua vida, no seu dia a dia? Se a gente vivesse com isso na cabeça, a gente reclamaria menos. A gente faria mais pelos outros. A gente agradeceria mais. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa orar para ser abençoado. Sabia? Deus já te abençoou. Em Cristo Jesus. Você ora hoje porque você é abençoado. É por isso que você ora. Porque você responde aquilo que já foi feito por você. A graça e a misericórdia foram derramadas sobre a sua vida. É por isso que é algo muito responsável. Existe uma responsabilidade em nós. Sabe por quê? Porque isso não custou nada para a gente, foi de graça. Mas para Jesus, custou tudo. E o que a gente faz com isso? O que a gente faz disso? Como a gente vive a vida a partir disso? Dá para esquecer que isso existiu? Não dá. Davi, no Salmo 23, ele diz assim, no versículo 6: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Acompanharão ali, no hebraico é correrão atrás de você. A bondade e a misericórdia de Deus correm atrás de você. Tem noção disso? Tem noção disso? E o que a gente faz com isso? Seguindo no 8. Ele diz, pois vocês são salvos pela graça. Pela graça. Quanto custou, Nath? Nada pra gente. Para Deus tudo. Seu filho. E a gente tem um pouquinho de problema com a graça. Nós vivemos a lei do mérito e do demérito, né? Então a gente trabalha o mês inteiro para receber. Então a gente trata os outros bem e a gente quer que eles nos tratem bem. A gente é educado e quer que sejam educados com a gente. Tudo é assim. E aí vem a graça. A graça de Deus tão escandalosa que isso incomoda algumas pessoas. E nós temos problemas com a graça. Se alguém, por exemplo, te chama para jantar e aí, na hora de pagar, ele paga a sua conta. Não, pelo amor de Deus, não paga minha conta. Não, pelo amor de Deus, deixa eu pagar. Né? A graça nos fere um pouquinho. Não, eu vou pagar, que é isso, imagina. Você não consegue receber o presente. Agora pergunta para uma criança assim, quer que eu te pague um sorvete? Ela vai falar, não tia, não paga não. Vai falar? Não. Ela vai aceitar. Porque a cabeça dela não foi afetada por isso ainda. Nós temos muito problema com a graça. Só que a graça de Deus é escandalosa mesmo. Porque Deus nos amou com um grande amor em Cristo Jesus.
E não há nada do que você faça, não há nada que você deixe de fazer que pode mudar isso. Não há nada. Nada. E aí talvez você me diga, nossa, Nath, que perigo você falar uma coisa dessa. Porque, vamos pensar, se o grande amor de Deus é enorme, é grande, a misericórdia é rica, né? Se tudo isso é eterno, se Deus vai ser bom eternamente, então quer dizer, Nath, que eu posso pecar e sair pecando, porque Deus é misericordioso, Deus é bom eternamente. A gente pensa assim. E aí eu estava ouvindo um pastor havaiano, ele disse assim, que a mulher dele, ele viaja muito, ele vive mais fora de casa do que dentro. E a mulher dele disse assim, amor, eu estava pensando, né, quanto você viaja, quanto você vive fora de casa. E eu estava pensando, e aí a mulher sente a insegurança, né, de não sabe onde o marido está, não sabe o que pode acontecer. E ela disse, eu estava pensando que ainda que você me traísse, eu te perdoaria e continuaria te amando. Aí ele falou, uau. E aí ele falou assim, isso seria para mim um passe livre para ir arrumar outras mulheres, porque a minha mulher nunca vai me deixar. Ele falou, mas sabe o que acontece? A qualidade desse amor, a diferença desse amor é tão grande, é tão poderosa, que só me faz amar a minha mulher ainda mais. Só me faz ser fiel à minha mulher ainda mais, porque quem me amaria desse jeito? Deus te ama assim. Deus te ama assim exatamente. E é por isso que nós respondemos em amor, porque esse amor nos constrange. Você não fica constrangido com esse amor? Você não fica procurando uma resposta de responder a isso, porque é muito amor. E aí, eu queria aí que você abrisse a sua Bíblia agora, que eu queria que você visse esse texto, que você grifasse esse texto. É Tito. Abra em Tito, capítulo 2. A graça de Deus nunca pode ser respondida com o nosso pecado. Ela não nos dá o direito de pecar. E olha o que Tito diz aqui. Capítulo 2, a partir do versículo 11. Preste atenção, que interessante. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ok? Fomos salvos pela graça. Ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus nos ensina a viver uma vida santa. E como é esse ensinamento? É quando você dá de cara com esse amor. Você fala, eu preciso responder isso. Eu preciso responder esse amor. E eu vou terminar por aqui. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu estou no limite. E eu queria te dizer nessa manhã, irmãos, que nós precisamos responder esse amor. Nós precisamos responder ao que Deus fez por nós. E eu queria deixar algumas coisas para você praticar, refletir e praticar. Diante de todas essas coisas que nós falamos. O último slide, Luísa. Diante de tudo isso, eu queria que você refletisse nessas 3 coisas. Diante do grande amor de Deus por você, qual é a sua resposta? Nós precisamos responder a isso. Precisamos. Isso precisa nortear a nossa vida. Esse amor, ele é capaz de mudar você.
Porque o que nos levantou da morte para a vida é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Eu não sei se você sabe, mas existe um Deus morando em você. Eu não sei se você sabe, mas existe o Espírito de Deus morando em você. Então não tem como dizer, Nath, eu não consigo, Nath. Não, se você foi levantado da morte para a vida, se Cristo salvou você, você precisa responder. 2, olhe para o mundo, a cultura e o seu coração com critério. Cuidado, para que você não seja levado. Cuidado para que você não se conforme aos padrões deste mundo. Dedique-se à vontade de Deus. Para de se preocupar um pouco com a sua vida. Se preocupa com isso. Porque não foi o teu chefe que morreu por você, não. Não foi o teu marido, não foi a tua esposa. Foi Cristo Jesus. E 3, lembre-se sempre quem você se tornou em Cristo. Lembre-se, irmãos. Lembre-se quem você era, a vida escura que você vivia e o que Cristo fez por você. Isso precisa nortear a sua vida. E você vai viver a partir de hoje, olhando para isso. Então você vai ser santo, você vai obedecer a Deus, não porque você quer alguma coisa de Deus, mas porque Deus já te alcançou, já te lavou, já te limpou, já te salvou. Viva a sua nova identidade em resposta a esse amor. Amém? Não jogue a graça de Deus no lixo. Não fale nem por um momento que Deus se esqueceu de você. Não diga uma coisa dessa. Não diga que você não é amado, de que você está sozinho. Não fale uma coisa dessa. Porque Deus te ama com amor eterno, grande, eterno, misericordioso. Amém? E se você quer responder a isso, eu te convido a ficar de pé, que nós vamos orar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e eu queria que você pensasse aí. Sabe, quem era você antes de Cristo? Como era a sua vida? Do que você era escravo? De como você sofria? De como você era dependente das pessoas, dos vícios? Como o seu coração era enganoso? Quantas atitudes erradas você tomava por conta disso? Eu queria que você pensasse na sua vida sem Cristo, o quanto você estava perdido, sem perspectivas de vida, enganado. Mas existe um todavia. Existe um todavia que mudou a história. Existe um todavia que mudou a sua vida. E eu queria que você agradecesse a Deus por isso. Que você agradecesse essa nova vida que você recebeu. Agradeça aí onde você está. E se você talvez me diz, Nath, eu ainda estou vivendo essa vida, eu ainda sou escravo do pecado, eu ainda sou escravo de mim mesmo, eu quero te dizer nessa manhã, todavia, Deus que é rico em misericórdia, Ele te amou com grande amor. E Ele está aqui nessa manhã te dizendo que Ele quer transformar você. Ele quer descer nesse buraco escuro e te pegar pela mão. Porque você é amado. Você é amado. Você precisa pensar nisso. Isso precisa ser uma verdade na sua vida. Em nome de Jesus.
se não entregar-te ao meu coração. Deus, Pai, nós queremos te entregar, Senhor, a nossa vida. Queremos te entregar, Deus, o nosso futuro. Nós queremos nos render a Ti, porque não há nada que a gente faça, não há nada que a gente deixe de fazer que vai alterar o que o Senhor fez. E nós queremos te amar, Jesus. Nós queremos te responder a esse amor com a nossa vida. Obrigada, Pai, obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela Tua graça. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém, irmãos. Amém? Você é amado de Deus. Aleluia. Amém. Deus abençoe vocês. Deus é bom? O tempo todo? Ao início do culto eu disse a vocês: se desafie a ter um tempo de dedicação total a Deus. Tivemos um louvor sensacional, uma palavra que veio de encontro ao nosso coração, que é impossível você sair daqui pensando da mesma maneira como você entrou. Antes nós éramos, agora nós estamos. Antes nós fomos, agora nós estamos, porque a palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então já não sou mais